Nosso boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal sempre. Nós convidamos que se inscrevam no canal e possam assim acompanhar as programações semanais. Nós vamos iniciar a nossa atividade com uma prece e convidamos então que nos acompanhem em pensamentos. Amigo Jesus, benfeitores que trabalham por esta atividade, que possam nos auxiliar, nos inspirar, para que possamos levar a mensagem de Jesus com fidelidade e tranquilidade. Nós rogamos nesse momento em benefício de cada um que está nos assistindo, de suas famílias, de seus lares, que possam receber a sua paz, a sua bênção e sejam assim auxiliados naquilo que precisam e naquilo que merecem. Nossa gratidão, Jesus, pela oportunidade da vida e rogamos, permanece conosco. Que assim seja. Nós vamos trabalhar então o tema desta noite, simplicidade e pureza de coração. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema geral, bem-aventurados os que têm puro o coração. O item então começa por uma afirmativa de Jesus que está em Mateus capítulo 5, versículo 8, e nos diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E na sequência, uma passagem então que está em Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de os abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, nós vemos aqui nesta passagem que Jesus toma a infância como um modelo, como um emblema dessa pureza, da pureza de coração. Do mesmo modo que Jesus também se referiu às crianças como um modelo de humildade e de simplicidade. No entanto, nós que compreendemos a reencarnação, que temos então o entendimento de que nós já tivemos experiências anteriores, que se estamos reencarnando no mundo de provas e expiações, nós já tivemos certamente vivências, experiências em outras vidas no pretérito. Então, nós nos perguntamos, mas se a criança é um espírito antigo e que traz consigo seus vícios, as suas paixões, os seus defeitos, como Jesus as utiliza então como um exemplo de pureza de coração? Nós precisamos pensar que Jesus utilizou esse parâmetro, esta referência, sob o ponto de vista da vida presente. Então, a criancinha não teve tempo ainda, não teve oportunidade de realizar grandes equívocos ou de manifestar nenhuma tendência perversa, por justamente ser ainda uma criança. Ela tem então esta postura, esta imagem da inocência e da candura. Então Jesus certamente estava correto quando fez essa referência.
E por que então nós compreendemos que realmente nesse período da infância a criança tem esta inocência, essa candura? Porque a doutrina espírita nos explica que quando o espírito se prepara para reencarnar, aproximando-se então a reencarnação, o espírito passa por um estado de perturbação, onde pouco a pouco a sua consciência é adormecida. Ele perde então a lucidez e entra como que num estado de sono, para que possa então reencarnar naquele corpo pequeno ainda em formação. E as suas faculdades permanecem ali, mas em estado latente. E é necessário que seja assim, para que o espírito tenha um novo ponto de partida e possa então, a partir deste recomeço, na nova reencarnação, ter a oportunidade de receber a educação, a orientação, pois é nesse período da infância que o espírito é mais acessível, é mais maleável para a orientação e para a educação. E assim precisa ser também para que uma mãe e um pai receba esse espírito que certamente traz uma bagagem de vivências, de equívocos e muitas vezes situações em que foram vividas em vidas anteriores entre o próprio núcleo dessa família, às vezes em outras posições. É preciso que o espírito esteja nessa condição para que essa mãe e esse pai o acolha, pois muito difícil seria receber nos braços, muitas vezes, aquele irmão que no passado pode ter te prejudicado, ou nós mesmos possamos ter realizado algo a este espírito que o tenha prejudicado muito. Então é preciso que haja o véu do esquecimento, é preciso que seja desta forma, para que a gente tenha a oportunidade de nos amarmos, nos perdoarmos e seguirmos então no caminho do bem. Retornando então à primeira afirmativa de Jesus, quando ele nos diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nós podemos nos perguntar: como ver a Deus? O que seria isso? Será que nós conseguiremos ver Deus? E nós buscamos então no Livro dos Espíritos a pergunta 10, onde Kardec questiona a espiritualidade maior. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem que não, falta-lhe para isso o sentido. Então, vejamos que não estamos prontos, não temos o sentido desenvolvido para compreendermos Deus. Ou seja, para nós conseguirmos compreender, nós precisamos de uma caminhada evolutiva, nós precisamos nos melhorar para ampliar essa capacidade perceptiva, para desenvolvermos este sentido de perceber e de compreender Deus. E esta evolução passa certamente pelo trabalho que precisamos realizar de purificar o nosso coração e de sermos como as crianças, pois Jesus nos afirma que não são as crianças que entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que vos assemelham. Então, nos assemelharmos a esta pureza, a esta simplicidade, a essa humildade que é vivida pelo Espírito no período da infância. Buscamos numa fala do palestrante, escritor espírita Haroldo Dutra Dias, que está disponível no YouTube, onde ele fala da pureza do coração, 2 exemplos.
ele nos traz 2 breves relatos de histórias verdadeiras, que retratam então um pouco dessa pureza de coração. A primeira delas se refere a Loreto, um amigo de Chico Xavier, que conviveu com ele à época que Chico ainda estava aqui conosco e realizava então trabalhos voltados ao atendimento aos mais necessitados. E conta-nos então que Loreto saiu, como era prática da época, bater de porta em porta pedindo donativos, pedindo doações, alimentos para encaminhar então as famílias mais carentes. E ele chega numa determinada casa e quando a senhora que o atende se dá conta de que se tratava de um espírita, ela cospe no rosto dele. E ele, muito calmo, retira o lencinho do bolso que tinha por prática carregar, limpa o rosto e diz: minha senhora, isso é para mim e para os pobres. A senhora tem alguma coisa? Então vejamos a postura de humildade e de pureza de intenções desse homem. O objetivo dele, a intenção dele era atender aqueles que estavam precisando do alimento. Então ele não se deixa abalar o orgulho, não se deixa melindrar pela situação, muitas vezes nós talvez viraríamos as costas e desistiríamos da situação apresentada, mas ele então sai de lá, porque a senhora envergonhou-se da situação e sai de lá com o alimento. Então isso é um exemplo de pureza de intenção, de pureza de coração, de presença de espírito. E o outro exemplo então é o contrário. O relato se refere a um médico que atendia em pronto-socorro na cidade de Belo Horizonte. Conta-nos então que ele era um cirurgião e quando ele ia fazer os plantões, quando existia uma folga, quando não tinha ali pacientes na madrugada, ele ia deitar-se, como é comum os profissionais fazerem para descansar os minutos que seja possível. No entanto, quando chegava algum caso para atender, ele não fazia muito esforço, não. Ele muitas vezes acordava, dormia de novo, precisava ser chamado várias vezes para levantar. E ele não tratava com a seriedade que necessitava aquela situação. Mas certo dia foram chamá-lo e ele demorou longamente para levantar-se, se recompor e chegar para atender o paciente. Mas nesse dia o paciente era o seu filho, que havia sofrido um acidente e ele não teve tempo de salvá-lo. Então vejamos qual é a nossa postura, né? Avaliando a postura desse profissional, qual é a nossa postura na nossa vida perante as situações que precisamos realizar, a nossa tarefa do dia a dia, seja no trabalho, na família, na sociedade. Qual é a nossa pureza de coração, a nossa pureza de intenções? Nós conseguimos tratar as pessoas com amor? Nós estamos buscando nos colocar no lugar do outro, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem? Então, aí está um exemplo para nós avaliarmos a importância e o quanto precisamos trabalhar em nossa intimidade para conquistar esta pureza. Em tudo o que fizermos, precisamos avaliar as nossas intenções. E na pergunta então da sequência, pergunta 11 do Livro dos Espíritos, Kardec então segue questionando: será dado um dia ao homem penetrar o mistério do Criador? E a resposta da espiritualidade é:
quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, esta visão que a espiritualidade se refere, e o próprio Cristo afirmou, não é a visão propriamente de vermos com os nossos olhos aqui de espíritos reencarnados na matéria, mas é a capacidade de perceber, é a capacidade de reconhecer Deus. E o nosso maior obstáculo para reconhecermos, para percebermos Deus, é então o obscurecimento da matéria, é o nosso apego às coisas materiais. Certamente nós vivemos num mundo material e precisamos dar conta daquilo que se refere a nosso sustento, às situações que envolvem o mundo material. Mas precisamos lembrar que nós não somos daqui, que nós estamos aqui de passagem, e o maior objetivo de aqui estarmos é a evolução espiritual, é o aprendizado, é a bagagem que nós vamos carregar daqui para a espiritualidade. Tudo que se refere à matéria, ao poder, aos prazeres, tudo fica aqui, nada nós levamos. E lá na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o sinal mais característico da imperfeição. Se precisamos trabalhar as nossas imperfeições para nos tornarmos mais puros e assim percebermos Deus, qual então é o sinal mais característico de imperfeição? A espiritualidade nos diz que é o interesse pessoal. Então, nós vivemos ainda muito presos ao egoísmo, ao orgulho. Nós não conseguimos pensar no coletivo, muitas vezes nos colocar no lugar do outro. Por isso nós vivemos num mundo ainda com tanto sofrimento, com tanta desigualdade. E a resposta da espiritualidade continua dizendo que o apego às coisas materiais constitui sinal notório da nossa inferioridade. E quanto mais apegado, menos compreendemos o nosso verdadeiro destino. E a doutrina espírita nos explica que existe uma escala de evolução espiritual, começando pelos espíritos imperfeitos, onde nós estamos, temos na sequência espíritos bons e depois os espíritos puros. E aqueles em que a matéria não exerce mais nenhuma influência, aqueles que chegaram à condição de espíritos puros. E é estes então que conseguem ver Deus. Eles, os espíritos puros, veem e compreendem Deus. Já nós, os inferiores, na condição ainda de aprendizes, nós o sentimos e o adivinhamos. Isso ainda se tivermos uma caminhada na fé, porque muitas vezes ainda nós o negamos, nós não conseguimos nem reconhecer que existe Deus. E esse convite de Jesus à pureza é a pureza interior, de forma alguma a práticas exteriores. Então não adianta nós nos apegarmos a rituais, a situações de misticismo, sem mudar a nossa intimidade. Precisamos trabalhar os nossos vícios, os nossos defeitos, porque Jesus deixa muito claro isso em diversos momentos das passagens que conseguimos ter acesso. Por exemplo, Jesus era questionado por se aproximar de publicanos, por conversar e dar atenção a mulheres de má vida, prostitutas.
à época, eles achavam que se nós nos aproximássemos de uma pessoa de má vida, perderíamos a pureza. Jesus é questionado por que não lava as mãos antes das refeições, e aqui não é no sentido da higiene, mas sim do ritual. E Jesus fala de uma forma firme, enérgica. Isso está lá em Mateus capítulo 15, quando ele se refere quando ele é questionado, né, a respeito disso, ele chama os de hipócritas e diz: não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca que macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna o homem impuro. Em outro momento ele diz: vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão. Então, Jesus, em diversos momentos, ele faz questão de destacar isso, a importância da pureza de intenções, a importância de analisarmos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e não aquilo que está no campo das aparências, que isso muitas vezes é apenas uma ilusão. A verdadeira pureza é a pureza de atitudes. E Jesus, em nenhum momento, ele julgou, ele se afastou, ele renegou alguém por ser uma pessoa ainda nessa caminhada de equívocos. E fica claro isso para nós num texto que nós buscamos, que está no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, se chama Pureza. E o texto começa se referindo que, estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na alma. Então, reconhecermos Jesus como mestre, como modelo, como guia, é justamente reconhecer que ele é o espírito mais puro que passou pela terra e por isso então precisa ser olhado e seguido. E não deixarmos então o entendimento dos ensinamentos do Cristo apenas no campo das reflexões. Nós precisamos levar Jesus a nossas vidas, à prática do nosso dia a dia. E Emmanuel ainda nos afirma: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, se Jesus é o modelo, se ele é o espírito mais puro, como ele via as pessoas? Então é um convite para renovar o nosso olhar, não nos prendendo nas aparências e conseguirmos ver a essência das pessoas, porque Deus ama a todos e nós precisamos exaltar mais o bem e fazer o bem. Seguindo, o texto nos diz: para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Jesus começa a vida, então, no exemplo da humildade, da simplicidade. Lembrando que a simplicidade, ela nos traz liberdade, porque muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade nos faz escravos e ficamos presos a coisas sem valor, a coisas sem sentido, sem necessidade. Enquanto que se conseguirmos sermos simples, nós somos muito mais livres para vivermos aquilo que realmente precisa. Emmanuel nos diz que para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que se mostrava na via pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira
da celeste ressurreição. Então, por mais que Maria de Magdala tenha vivido até ali em equívoco, voltada às vaidades, aos prazeres, mas quando ela conheceu Jesus, quando o seu olhar olhou para ela, ela foi tocada em sua intimidade profundamente e ela nunca mais conseguiu ser a mesma. E ela então é um grande exemplo de purificação, um grande exemplo de transformação. Por isso, Jesus aparece a ela quando ressuscita. E é ela então a mensageira desta boa nova, quando ela chega aos discípulos e diz que Jesus estava vivo. Jesus poderia ter aparecido para sua mãe, para João, o apóstolo amado, mas ele apareceu para Maria de Magdala. Para muita gente, nos diz Emmanuel, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Então Jesus via ali, naquele homem rude, uma grandeza, uma força, e ele convida então Pedro para que funde a casa do caminho em Jerusalém. E assim Pedro fez, acolhendo aos necessitados, atendendo com o pão e com a palavra. E ainda seguindo, o texto nos diz que para muita gente Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Então, Jesus percebia em Saulo, aquele que o perseguia, que perseguia os cristãos, uma pessoa com muita força, com muita coragem e com muito entusiasmo, com a energia que ele precisava para levar a sua mensagem. E ele sabia qual eram as intenções de Saulo. E conta-nos então que através do livro Paulo e Estevão, também psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, que na passagem que Saulo vai a Damasco perseguir justamente os cristãos, perseguir Ananias, ele é abordado pelo próprio Cristo em espírito. E quando chega Jesus até ele o cega e cai do cavalo. Imediatamente ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus o recomenda que ele vá, entre na cidade e lá saberá o que fazer. E Saulo assim o fez, obedeceu e seguiu desta forma. E fazendo um parênteses aqui, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel também, novamente, no texto chamado Escamas, diz que Saulo então vai, hospeda-se e chega até ele a visita do próprio Ananias, aquele que ele viera perseguir. E logo quando Ananias o atende, é como que se caísse dos olhos escamas e Saulo então recupera a visão, recupera a vista. E Emmanuel nos destaca que a visita de Ananias a Paulo de Tarso na aflitiva situação de Damasco sugere-nos elevadas considerações. Temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista,
não somente nos olhos. Nós temos as mãos, os pés, a língua, os ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sobre o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez. E seguindo nos diz: não te esqueças, pois, de que na luta diária poderá encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Então, essa ideia de retirar essas escamas da nossa visão através do trabalho da pureza de nossa intimidade não se refere apenas aos olhos, mas, como nos diz o texto, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa língua, os nossos ouvidos, está então envolvida por muitas vezes essas chagas, esses vícios da preguiça, do orgulho, do egoísmo, e precisamos sim trabalhar dentro de nós para que nós possamos ver a vida de uma forma diferente, conseguindo enxergar o bem, fazer o bem e enaltecer o amor ao próximo. E finalizando então, retornando ao texto da pureza, nos diz Emmanuel: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, precisamos aprender a acreditar mais no bem, valorizar, falar sobre o bem, não dar tanta importância para o mal, para que nós possamos manter a nossa esperança, acreditando nos dias melhores, acreditando na vida, acreditando em Deus, na certeza de que estamos caminhando para o progresso, que por mais que muitas vezes olhemos à nossa volta e vejamos tanta maldade, tantas dificuldades, nós precisamos lembrar de que Deus está acima de todos nós, que Jesus está no leme, é o governador espiritual do nosso planeta, e nós precisamos deter mais o nosso tempo em falar, pensar, fazer o bem. E por fim, Emmanuel nos diz que aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Temos em nossa intimidade a centelha divina do amor, que precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado. Que possamos fazer a nossa parte, que possamos encontrar a melhor parte onde nós estivermos, deixando de criticar, reprovar, julgar e conseguir estender mais a mão, podendo assim cooperar com Deus pelo amor aonde nós estivermos. Nós encerramos então aqui esta reflexão e convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, agradecidos pela oportunidade da vida, agradecidos pelos ensinos, pelo exemplo, por tudo que podemos fazer, por tudo que temos. E possamos, Jesus, ter a coragem de vivermos o teu ensino, levarmos um pouco mais de amor, de bondade,
de respeito, de caridade aonde estivermos. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada, a nossa família, as nossas escolhas. Abençoa e protege, ampara todos que precisam de Ti, que estejam sofrendo no plano físico, no plano espiritual, das dores mais diversas. Dai a força àqueles também que levam os Teus ensinos, que buscam a retidão, a prática do bem, que possam permanecer com coragem e perseverança. Obrigada, Senhor, ficai conosco, que assim seja. Desejamos a todos uma boa noite, que Jesus esteja conosco.